Então, estou gravando agora o resumo da aula 1B da UPM do curso de 2019, que é sobre o Espírito Santo, alma da Igreja e do mundo. Essa aula 1B foi proferida pelo Gerard e ela se intitula O Espírito Santo nos Atos dos Apóstolos. Ele conta, que o Atos dos Apóstolos é uma continuação do Evangelho de Lucas, como a gente já sabe, e que o Espírito Santo ele segue os passos de Jesus. Só Jesus é pleno do Espírito Santo, antes da sua morte. Quando Jesus manda os apóstolos, por exemplo, irem curar as pessoas, não sopra sobre eles o Espírito Santo, quando ele está ali narrando no Evangelho de Lucas, O Espírito Santo tem uma estreita relação com o ressuscitado. Então, Lucas fala, por exemplo, que em Pentecoste toda a comunidade estava reunida em um só lugar e fala do Espírito Santo como um ato teofânico, quer dizer, como uma grande manifestação de Deus. E ele escreve que todos estavam falando em outras línguas, então parece até que eles ficaram poliglotas, Os presentes ouviam os apóstolos falarem na sua própria língua, ou seja, o Evangelho, como palavra anunciada, se torna acessível a todos. Então, existiam duas condições para que os discípulos recebessem o Espírito Santo: a ressurreição e estarem juntos. Agora, depois da morte e ressurreição de Jesus, a plenitude do Espírito Santo é comunicada a todos. Um espírito de comunhão que inaugura um tempo que vai durar até a última manifestação de Jesus, até a parousia. É o tempo da missão da igreja, da difusão da palavra até os confins da terra. Os apóstolos, anunciando a palavra, cumprem a função de Jesus ressuscitado. Então, a mesma função de Jesus agora é feita através dos apóstolos e da igreja. O Espírito inaugura o tempo novo, o tempo escatológico, do cumprimento daquilo que os profetas falavam. No capítulo 19 dos Atos, eles perguntam: receberam o Espírito Santo quando aderiram à fé? Ou seja, aderiu à fé, tem que receber o Espírito Santo. O Espírito Santo vem caracterizado como potência. O Espírito de Pentecostes está ligado à missão da igreja. Uma outra característica de Lucas, do dom do Espírito Santo em Pentecostes, é que ele não finda a narrativa com o discurso de Pedro, mas com a menção do crescimento do número dos crentes, e que eles participavam assiduamente do ensinamento dos apóstolos e da comunhão. Todos estavam juntos e tinham tudo em comum. Então, um grande efeito do dom do Espírito é a comunhão fraterna, espiritual, um só coração e uma só alma, e material, porque tinham tudo em comum. Nos Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo é essencialmente ligado à difusão da palavra. Nenhum autor do Novo Testamento diz assim tão fortemente esse papel fundador do Espírito Santo que constrói a igreja como uma comunidade missionária e que também lhe dá a unidade, unifica a igreja. O Espírito Santo é um espírito inaugurador, agente da criação da comunidade que origina a igreja. Quando Pedro anuncia a Cornélio, o Espírito Santo toma a iniciativa. Também em Éfeso, quando Paulo batizava. Apenas Paulo começou a impor as mãos, o Espírito Santo. Então, ele repete aquele mesmo fenômeno que aconteceu em Pentecostes. Falavam em línguas, profetizavam. Então, o Espírito não conduz os apóstolos, as pessoas a uma êxtase, mas à comunicação da palavra. Outra vez eles falavam em línguas, Ele é a força que ajuda os apóstolos. Então, agora os discípulos são, como Jesus era, cheios do Espírito Santo. O Espírito se mostra particularmente ativo na missão de Paulo. O Espírito Santo se torna um ator ativo, não apenas uma força. Nos capítulos 13 e 14 de Atos, nós vamos encontrar a primeira viagem missionária. E ali ele fala assim, olha, o Espírito disse... É o Espírito Santo que escolhe os missionários. No capítulo 15, durante o Concílio de Jerusalém, ele escreve: o Espírito Santo e nós decidimos.
Então, uma plena liberdade do agir inovador do Espírito Santo, mas sempre dentro do contexto da igreja. Na segunda viagem missionária de Paulo, ele escreve: o Espírito Santo os impediu de falar na Ásia. Então, os discípulos se dirigem para o norte, mas o Espírito Santo não permitiu. Lucas dá a impressão que os missionários não sabiam onde andar, mas ele quer mostrar que o que está acontecendo não é uma obra humana. A decisão de passar para a Europa era uma verdadeira vontade de Deus. No final do livro, a partir da viagem de Paulo de Corinto para Jerusalém, como Jesus, Paulo inocente se dirige a Jerusalém. Como Jesus, na última ceia, também o apóstolo faz um discurso. Ele fala assim: sei somente que o Espírito Santo de cidade em cidade me adverte. E ele continua: então a constante presença do Espírito confirma que o destino de Paulo é como aquele de Jesus. No testemunho de Paulo, servo sofredor, o Espírito continua a anunciar aos pagãos. Precisa dizer que Lucas não teme as contradições. De um lado, insiste sobre o destino de sofrimento que o Espírito Santo inculca no apóstolo Paulo. Todavia, quando Paulo chega na cidade de Tiro, os crentes, sempre inspirados também pelo Espírito Santo, pedem a Paulo que não vá para Jerusalém. O mesmo Espírito leva o apóstolo a andar para o seu destino de sofrimento e leva a comunidade a pedir que se afaste do sofrimento. É porque Lucas tem um estilo literário onde o protagonista vai decidido e com coragem para a morte, enquanto os amigos tentam dissuadi-lo. Para quê? Para acentuar a coragem dos heróis que assumem o seu destino até o fim. Penso que Lucas há um referimento às palavras de Jesus no Getsêmani: não a minha, mas a tua palavra seja feita. Em uma situação de sofrimento e angústia, está presente uma tensão entre duas vontades, as duas boas, mas prevalece a vontade superior. Mediante o Espírito Santo, ele testemunha Cristo não só na palavra, mas com a vida. Paulo, no caso, né? Então parece que o verdadeiro autor da obra de Lucas é o Espírito Santo, do início ao fim. Ele é ativo mesmo ali no Evangelho, no início, na concepção de Jesus, até o final dos Atos dos Apóstolos. É um espírito missionário que move a igreja até a última extremidade da terra, a igreja de todos os tempos. É o espírito dos últimos dias.